Por quê? Porque nessa definição a gente entra no psique, que eles falam, né, na psicologia, que é a separação do espírito e da alma. Porque o corpo ele está sempre colado na alma. O corpo, só quando acaba o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, quando ele sai desse corpo, aí que desmembra a alma. Entendeu? Então quando esse corpo for ressuscitado, aí a alma volta a esse mesmo corpo. Então fala que o Espírito volta a Deus. Então no sono a gente vê assim, que quando a gente dorme, a gente se apaga, né? Então o nosso psicológico ali é a nossa alma. É o que deduz o que a gente tá vendo, essas coisas todas, né? Faz a gente pegar. E o espírito é aquele mais calculista, algo mais superior, que é o próprio Deus na gente mesmo. Que faz com que a gente faça aqueles cálculos, igual eu estava falando atrás, né? Quando você vai pegar um copo, que força que você vai pôr, a velocidade que vai a mão, que peso que tem um copo, o cálculo, o ângulo, o conteúdo, tudo analisado pelo espírito, né? Que ele tem um poder maior que é no caso, subconsciente. É o que faz nós ver Deus. Então é interessante que eu acho também, tipo assim, quando você pensa em algo, né? Quando você pensa, eu paro às vezes para pensar, fico pensando. Quando você pensa em coisa besta, assim, tipo uma pirâmide do Egito, que tem um formato legal, assim, da gente pensar. Você pensa na pirâmide do Egito, você fica pensando assim, você não vê na sua mente assim aquela pirâmide? Eu não sei vocês no caso, mas eu penso e fixo bem a mente assim, aí eu analiso aquela figura. Às vezes eu penso numa bicicleta, sabe? Eu penso em coisas assim que é fácil de recordar. Uma serra, tipo o Monte Fuji do Japão, que é o que eu acho bonito também, aquele monte, que tem a copa dele é com gelo, né? Então às vezes eu penso assim. Então às vezes você pensa numa pessoa que você gosta, uma pessoa que está distante. Por exemplo, se você pensar em São Paulo, sua mente está em São Paulo. Então eles falam que isso aí é uma viagem. Os seus pensamentos é essa alma. Então o pensamento, quando fala a palavra, é capaz de separar a palavra. A palavra de Deus é assim, ela é capaz de separar essa alma que pensa, essa alma que vê, essa alma que sente. Ela é capaz de separar essa alma do corpo. Que aí você vê em Colossenses 3:3. Que ali você vê como que funciona essa mentalidade em Cristo. Então o que ele quer dizer? Que se você colocar a sua mente, usando as palavras de Deus, a sua mente em Cristo, aí Cristo vai estar com a mente dele em você. Isso tem que estar dentro do coração para florar na sua memória. Então sua memória vai ser pelas coisas de Cristo. O Espírito Santo de Deus vai te recordando todas as coisas e você vai se libertando e se preparando. Porque o diabo, o Satanás, o diabo, ele trabalha também assim, ele trabalha na alma. Ele trabalha na alma, no domínio da alma. Porque o espírito todos nós temos até morrer. Enquanto tiver um fôlego de vida, tem um espírito ali. Então o espírito ele vai conduzindo esse corpo até o final. E a alma vai junto. Então a alma que vai fazer você recordar. E o espírito ele é do Pai, ele volta ao Pai. Então quando Jesus fala que eu voltarei ao Pai e pedir para ele enviar para vós o Espírito Santo de Deus, o revelador, o Espírito da verdade, que fará recordar todas as coisas, é porque o seu espírito ele está em contato direto com o Espírito de Deus. Porque no Éden, na criação, Gênesis 1, na criação do homem, foi feito do pó o homem e do pó da terra ele passou a ser uma alma vivente. Então, através desse espírito de vida, que eles falam o fôlego de vida, sopro sagrado, várias formas de falar, e a gente fala Espírito Santo de Deus, né? Mas em outro lugar, como os judeus, eles falam o sopro, né? O sopro divino, que é a vida, né?
Então a gente analisando por esse método, a gente vê qual é a garantia, o selo do Espírito Santo onde está. O selo do Espírito Santo você vai ter que ter analisando Colossenses 3, a partir do versos 1. Aí você vai analisando, vai estudando, vai verificando ali aquela parte, que é pequeno o capítulo 3 de Colossenses. E para a gente ter um entendimento como fazer para receber essa mentalidade de Cristo, que é esse que é o selo. Entendeu? Porque o diabo ele é astuto. O diabo ele é astuto. E ele trabalha dentro das coisas de Deus, que ele conhece, ele é conhecedor desde o princípio. Então quando a gente vê Paulo falar muito, por quê? Porque na época de Paulo está falando para a época dele. Na época, Paulo diz até em Gálatas 5, ele diz para a gente ficar firme na liberdade, que Cristo deu a liberdade para nós. Que liberdade que é essa? Que ele está falando também em Gálatas, só que em Gálatas 4, do 21 a 31. Exatamente, você vai ver essa diferença no 21 e 24. Ele coloca uma alegoria a respeito de duas mulheres, Sara e Agar. Uma era escrava e outra livre. E ele coloca essa comparação como a Jerusalém que está lá agora em Israel e a Jerusalém lá do alto, aquela que João viu, a Jerusalém celestial, aquela que nós vamos morar, na Jerusalém celestial. Que todos querem morar no céu, mas nós vamos ter uma passagem muito rápida, né? Porque essa Jerusalém ela vai ser instalada na terra, né? Porque nós somos criados da terra, nós somos da terra, nós vamos viver na terra eternamente. Mas nós vamos ter uma passagem rápida no céu. Todo mundo quer ir para o céu. Mas calma que o céu é só um tempo provisório, porque o céu lá é só para Deus, os anjos, já tem todos os seres celestiais estão lá. E é deles lá. Nós somos da terra. Só que nós vamos ser retirados da terra para preparar essa terra, vai ser feita uma nova terra, né? Então essas coisas que a gente vê hoje vai ser coisas passadas, nós não vamos se recordar mais. Entendeu? Então nós vamos estar num corpo glorificado, então não vamos ter mais nada disso. Não vamos precisar nada disso. Então o que Paulo quer que a gente entende, que ele diz assim, que no capítulo 2, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 2, diz assim: Vede, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, a circuncisão aqui era um fator predominante na época de Paulo. Porque aqui ele está falando com judeu, entendeu? Judeu de Gálatas, da região de das Galáctas. Essa região, uma região portuária ali, que eu confundo muito as galáxias com a região de Gálatas aqui. Que o nome é muito idêntico, eu tenho um pouco de dificuldade com algumas expressões, principalmente algumas palavras gregas e algumas palavras hebraicas, que eles misturam muito aqui, está vindo traduzido para a gente, mas as palavras ficam meio parecidas, né? Que Paulo é dessa região também, ele nasceu nessa região. A região portuária é muito rica na época. Então Paulo ele vem acrescentando aqui a respeito da circuncisão. Porque a circuncisão era o fator predominante naquela época por causa de Abraão. Porque mesmo as pessoas sendo cristãs, eles alegavam que vinha da fé de Abraão, porque de lá ele era pai, ele é pai de todas as nações. Então, como Abraão circuncidou, também ia circuncidar, assim como Abraão também deu dízimo para Melquisedeque. Então, Paulo está acrescentando que é outra coisa. Nós somos da linhagem realmente de Abraão, mas Paulo está querendo acrescentar que nós estamos vindo de Adão, entendeu? E Abraão também recebeu uma promessa, mas é porque ele também é da linhagem de Adão. Abraão vem de Adão também. Ele é descendente, que Deus está trabalhando na descendência aqui. Então, Paulo está explicando que ele, Jesus, ele vem da ordem de Melquisedeque. Então, ele está saindo fora de Abraão. Mas aí o pessoal coloca o dízimo, porque a Melquisedeque recebeu o dízimo. Aí ele já está falando que não. Que ele, Melquisedeque, é de uma linhagem sem pai, sem mãe. Ele é de uma linhagem sem princípio. Entendeu? Nem fim, ele é um sacerdote eterno, assim como Jesus.
Então é nesse surgimento, ele surge e desaparece por causa dessa linhagem. Então aí foge das características do dízimo, porque o dízimo, como Jesus também vem das tribos, das 12 tribos, só que porém ele é de Judá. Da tribo de Judá não poderia nem ser sacerdote, muito menos receber dízimo. Então ele foi sacerdote, porque Jesus, pela linhagem de Melquisedeque. Entendeu? Mas como ele é dessas tribos, ele só vem da linhagem de Melquisedeque, na linhagem sacerdotal, mas ele é da tribo de Judá. E da tribo de Judá nem pode tocar em dízimo. Porque Deus disse que não poderia ninguém receber o dízimo se não fosse um levita, e nem receber, e também ninguém poderia pagar para uma outra pessoa que não fosse também levita. Então seria aí um desajuste entre a tribo de Judá com a tribo de Levi perante Deus. E aí seria uma maldição. Então por isso que ele vem falando da maldição de 3:10, e ele vem falando aqui de Gálatas 3:10, ele vem falando aqui também em Gálatas 5, a respeito da escravidão, que é a base que ele está trazendo desde Gálatas 4, do 21 ao 31, e chega aqui no 5 ele dizendo para não voltar a ser escravo novamente. Que escravidão é essa? Porque nós não estamos falando de corpo, alma, porque o corpo é uma escravidão do pecado, entendeu? Por isso que ele tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte, entendeu? Então Jesus ele vem para dar essa liberdade. Então para dar essa liberdade você tem que entrar em Colossenses 3:3 para entrar em Cristo, em Jesus. É como se você fosse se proteger, como se tivesse uma casa e você entrasse dentro de uma casa para se proteger da chuva. Então você vai entrar dentro de Cristo, em Colossenses 3:3. Entendeu? E Cristo vem dessa linhagem. Nada contra nada. É só a revisão da mentalidade de Paulo. Entendeu? Por quê? Ele fala assim, que a obra da carne é o pecado. Entendeu? Que ele diz até no 5:16, que diz assim, ó, porque no 5:17, porque, em Gálatas, tá? Porque o desejo da carne é contra o Espírito, contra Jesus. Entendeu? O Espírito revelador, o Espírito do Pai. Contra o Espírito e do Espírito é contra a carne, que os dois é separado. Esses se opõem, eles são contrários entre si, por causa da justiça. Você entendeu, né? Que a justiça é uma barreira, uma defesa. Para que não façais o que seja de vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, está no 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas, aí vai falando, adultério, fornicação. Mas por quê? Porque ele está falando que se você tiver uma ligação com a lei, o que vai acontecer? Se você tiver uma ligação com a lei, aí quem vai dominar você, a sua alma no caso, vai ser a carne, vai ser os desejos da carne. Então você vai estar fazendo essas coisas sem você perceber. Então você vai cair em adultério, vai cair em vício, vai cair em mentiras, vai cair em vaidade, vai cair em várias coisas, sem você perceber, porque o controle do seu corpo, ele fica sendo pelos desejos dele. A carne, ela deseja o pecado, as coisas que é contrária a Deus, entendeu? Porque aí você perde a justiça que está em Jesus. Porque Jesus ele só veio aqui para justificar o seu pecado. E ele justificando o seu pecado, encerra seu pecado. Mas você tem que estar baseado nele. Eu gostaria de ler mais, mas só que o tempo está encerrando aqui, para não ficar um áudio muito longo. Mas dá uma olhada em Colossenses, a supremacia de Cristo em Colossenses 1:15. Porque ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, você entendeu? Jesus, ele é o Criador. Olha lá João 1:1. É o verbo, ele é o Criador. Quem foi para a cruz é o Criador. Entendeu? Então é o mesmo que está dando as tábuas da lei. É um segmento, é um alinhamento, é uma preparação. Ele mesmo veio cumprir. Você compreende? E ele está pedindo para parar, agora é eu, estou aqui. Então nós temos que esquecer lá de Moisés.
Aquele negócio, a gente tem que estar baseado desde Gênesis Apocalipse, mas para a gente ter uma visão geral das coisas, entendeu?